qual a melhor tinta para tons de pele nos humanizados. Vocês podem usar tinta a óleo para atingir os tons de pele no humanizado. E vocês podem usar também, ó, tinta de tecido. E aí, o que acontece? Vocês podem usar também tinta xadrez, também dá para atingir a sua massa. O que acontece? Para atingir tons de pele, vocês precisam... Vocês podem usar também aquelas tintas em pó, corante em pó, desde que não seja comestível, tá? Para não atrair bichinhos na sua massa de biscuit. O importante de você observar na hora de tingir o tom de pele para o seu humanizado, seja ele uma escultura personalizada, seja ele um humanizado na caneca, seja ele uma caricatura, não importa. Os tons de pele, o que você tem que observar na hora de tingir a pele para o seu biscuit é quais tons você vai usar de acordo com a referência que você está usando. Por exemplo, se você vai olhar uma foto de uma pessoa que tem uma pele mais morena, você vai usar mais tom de marrom e de ouro. Se você vai fazer um tom de pele de uma ruiva, por exemplo, você vai usar mais puxado para o rosa e mais puxado para o rosa e para o ouro também, porque é uma pele mais rosadinha. Se você vai fazer uma pele mais igual a minha, assim, meio amarelada, você vai puxar também para o ouro. Então, você sempre vai pensar em qual referência que você está usando para você caprichar mais naquele tom. Eu gosto sempre de misturar para os tons de pele essas quatro cores. Porque se a gente for observar, ó, por exemplo, a minha mão aqui, vocês olham, ela não é uma cor única. Ela tem um pouco de tom mais marrom, ela tem um tom mais rosinha, ela tem um tom mais amarelado. E é claro que muitos detalhes a gente vai fazer na pintura depois que a peça está pronta. Mas a nossa pele é uma mescla de vários tons. E aí eu analisando e fazendo testes, eu percebi que se a gente mistura o branco, o marrom, o rosa, bebê e o ocre, a gente consegue mesclar bem legal esses tons. Essas mesmas cores tem nas tintas de tecido, tem nas tintas a óleo. Eu acho que tem na xadrez também, eu não sei se tem exatamente os mesmos tons, mas eu sei que tem na tinta a óleo e na tinta de tecido. Ambas são ótimas para você pigmentar o tom de pele. Dependendo do tom, igual se eu for fazer um tom ruivo, eu vou colocar muito pouquinho, mas muito pouquinho mesmo do marrom. Se eu for fazer um tom de pele negra, eu vou colocar mais. Dependendo do tom, eu tenho que aumentar ainda o tom do marrom. Então, a gente sempre tem que pensar olhando a referência e colocando as tintas. A massa que eu tô usando é uma massa que já tá na cor branca. E aí eu posso acrescentar mais branco depois para uniformizar os tons e para diminuir também as marcas de enxerto ou não. Isso vai depender muito do resultado final que vai ficar aqui. Todas as vezes que vocês forem tingir massa de biscuit para fazer tom de pele para o seu humanizado, para suas esculturas personalizadas, é muito importante fazer algumas coisas aí, ó. Sovar a massa para misturar bem, até misturar totalmente os tons, sem ficar aqueles risquinhos de tinta, sabe? Hidratar ela com creme hidratante. Observar o tom de pele que você quer fazer na escultura, fazer um tom parecido ou até um tom mais parecido possível ou um tom abaixo, porque se você for trabalhar com sombreamento e pintura, você não pode escurecer muito a peça. Deixa eu pensar. O que é mais importante também? Sempre observa a referência para você deixar o mais parecido possível. E vai colocando as tintas aos poucos, porque assim você vai aumentando as quantidades das cores que você precisa aumentar. Uma outra ideia legal é vocês tingirem um pedaço, tirarem um pedacinho de massa assim, ó, e deixar secando. Porque o tom final, depois que a peça seca, é diferente de quando a peça tá molhada, a massa tá molhada. Então, quando vocês forem tingir, vocês vão olhar a massa assim, observa se ela tá um tom abaixo da referência que você quer modelar, porque daí depois ela vai igualar da forma que você precisa que ela iguale da referência que você tá usando. Aqui eu vou começar com um tom rosa, bebê, depois eu vou colocar um pouquinho de ocre, depois um pouquinho de marrom. Eu coloco o dedo dentro da tinta mesmo, tá? E passo aqui na massa. Ó, vou pôr um pouquinho de ocre e uma pitadinha de marrom. Ó, bem pouquinho. Vou misturar aqui e vou ver como que vai ficar esse tom.
E aí, quando você for tingir a massa de biscuit para o seu humanizado, você vai acrescentando a tinta aos poucos, dessa forma igual eu fiz aqui. O legal de você comprar as massas brancas e tingir as peles de acordo com a referência que você vai modelar é que você faz uma escultura cada vez mais próxima da referência que você está modelando, e aí você consegue personalizar cada vez mais o seu trabalho e valorizar cada vez mais ele para vender por valores maiores. É diferente de você usar aquelas peles prontas. Carol, comprei uma caixa de pele pronta aqui, vou jogar tudo fora? Claro que não. Você pode mexer nos tons dela com a tinta também, igual a gente está fazendo aqui. Ó, ficou muito claro, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho aqui. E vou caprichar um pouquinho mais no marrom. Se ficar muito escuro, a gente mistura mais massa ou passa o branco. Ainda tá um pouco clara. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho mais de marrom e um pouquinho mais de rosa para quebrar esse marrom. Lembrando sempre que quando você pigmenta a sua massa de biscuit, ó, igual aqui, eu tô com um monte de luz aqui do meu lado e ela tá estourando um pouco a cor. Então, ela vai ficar talvez um pouco mais branca para vocês aí. Mas, quando vocês pigmentam a massa de biscuit de vocês, para fazer tons de pele, você tem que entender que ela vai secar depois e ela vai escurecer mais, tá? Ela escurece normalmente 1, 2 tons, mais ou menos. Dependendo da tinta que você usa. Ó, tá grudentinha. O que eu faço quando a minha massa de biscuit tá grudando na mão? Tá colenta. Você pega creme hidratante e hidrata ela. Eu gosto de usar esse da Hydra Mais porque ele é um creme barato e bem bom para massa. Ele dura um tempão. Você viu que eu passei só um pouquinho. Ele dura muito tempo. Chega que eu enjoo do cheiro e ainda tenho creme. Ó, vou passar um pouquinho mais de marrom. Um pouquinho mais de rosa. E assim a gente vai chegando. Ó, dica de ouro para vocês aí. Quando vocês forem fazer esculturas humanizadas, personalizadas, sempre tinja a quantidade de massa para pele um pouquinho a mais do que você vai usar. Eu vou no olhômetro, tá? Eu sempre faço um pouco a mais. A sobra depois eu acabo usando para outras peças. Por quê? Porque dessa forma, você, se acontecer de ter que arrumar algum pontinho, ou remendar alguma coisa ali, ou para não correr o risco dela acabar no meio do projeto, você tem a massa ali de sobra. Agora, para chegar no mesmo tom, colocando um pouquinho de tinta igual a gente está fazendo, para a gente ir chegando no tom, é mais difícil. Então, sempre tinja um pouquinho a mais. Eu vou colocar um pouquinho de branco para uniformizar as cores e vou colocar mais um pouquinho de rosa e marrom. Esse tom de pele aqui já é um tom de pele ótimo, excelente para eu modelar uma escultura minha, se eu fosse fazer. Por quê? Porque eu vou trabalhar a pintura. Todas essas partes mais escuras da minha pele, eu faria com sombreamento com giz pastel. E aí entra uma outra coisa importante. Ó, tem que hidratar a massa, tá? Não vai carregar muito creme aí, não. Põe só um pouquinho. Uma outra coisa muito importante é pintar a peça. E eu vou falar sobre giz pastel aqui com vocês também. Mas pintar a peça é uma ótima forma de você valorizar o seu trabalho, diferenciar ele e conseguir atrair mais clientes que querem peças mais personalizadas, pessoas que querem peças mais diferenciadas. Ó, aqui eu tingi o tom de pele para fazer, se fosse fazer uma escultura minha.